Vamos aqui para mais uma. Essa deu para cansar mesmo. Com relação, só beber um gole d'água, me perdoe. Com relação a motores de indução trifásicos, julgue os seguintes itens. 131. Os motores de indução, ou assíncronos, recebem esse nome porque neles o processo de conversão eletromecânica de energia acontece fora da velocidade síncrona, ou seja, o campo magnético girante do estator, o campo magnético girante do rotor e o rotor giram com velocidades distintas entre si e distintas da velocidade síncrona. Aqui vem um porém, que é a ênfase que eu não dei durante a aula, mas eu preciso de dizer uma coisa. Isso ficou inclusive em aula que eu coloquei, que eu vou colocar em vídeo para vocês. O campo magnético do estator gira na velocidade síncrona. O campo magnético do rotor, gira na velocidade assíncrona, n abaixo da velocidade síncrona. O campo magnético criado pelo estator, pela corrente que circula no rotor, é uma corrente que tem uma frequência baixa. Não é isso? A gente já viu. Se o carregamento é de 2%, significa dizer que a corrente do rotor é 2% da corrente, tem a frequência de 2% da frequência da corrente do estator. Então, o rotor vai ter um campo magnético que vai girar numa velocidade baixa, 120 F2, que é a frequência do rotor, que é igual a SF1 sobre P. Mas esse valor aqui é em relação ao próprio rotor. Então, ele gira em relação ao próprio rotor na velocidade baixa, só que o rotor já gira na velocidade n. Então, quando você soma a velocidade do campo girante do rotor, que é uma velocidade baixa, a própria velocidade do rotor, o campo magnético do rotor, para um referencial estacionário, também gira na velocidade síncrona. Deixa eu te explicar de forma linear. Linear. Aqui NS, campo girante do estator. Ele se movimenta de forma linear nessa velocidade, para cá. Linear. O rotor gira na velocidade, se move na velocidade n. Só que existe uma outra coisa, que é o campo magnético do rotor, que ele, em relação ao rotor, ele está com a velocidade n2, que é 120 SF1 sobre P, ou 120 F2 sobre P. Só que o próprio rotor já gira na velocidade n. Quando você soma essas duas, você vê que o campo magnético do rotor gira na própria velocidade síncrona. E por que tem que ser assim? Porque se o rotor tivesse um campo magnético que girasse na velocidade diferente da síncrona, significa dizer que ora haveria atração, ora haveria repulsão. Tente imaginar que você tem o seguinte, olha só. Aqui um norte e um sul. Campo magnético do estator. Aí você tem um campo magnético do rotor que vai estar assim, na verdade é assim, um sul e um norte. É sempre ao contrário para que um persiga o outro. Se essas velocidades são iguais, ou seja, os campos magnéticos do estator e do rotor giram na mesma velocidade, então eles vão se manter sempre perseguindo um ao outro. Mas vamos supor que girassem em velocidades diferentes. O que é que aconteceria? Uma certa hora, o campo magnético do rotor estaria na frente. E em vez de ter a atração para mover no sentido anti-horário, haveria uma atração para mover no sentido anti-horário. Essa máquina vibraria. Essa máquina teria uma vibração muitíssimo grande e na metade do ciclo a atração seria de tal forma que ajudasse um movimento no sentido e a outra metade do ciclo seria que ajudasse o movimento em sentido oposto. Então, bote na mente que os campos magnéticos do estator e do rotor giram na mesma velocidade. Então, vamos ler essa questão de novo. Motor de indução ou assíncronos recebem esse nome porque neles o processo de conversão eletromecânica de energia acontece fora da velocidade síncrona,
ou seja, o campo magnético girante do estator, o campo magnético girante do rotor e o rotor giram com velocidades distintas entre si. Não é verdade, porque os campos magnéticos do estator e o campo magnético do rotor giram ambos na velocidade síncrona e distintas da velocidade síncrona. Só isso aqui já joga tudo por água abaixo. Por que motivo? Diz que os três campos giram em velocidades distintas e distintas da velocidade síncrona. Tudo que eu te falei você não precisava saber, porque você bem sabe que, pelo menos, o campo girante do estator, ele gira sim na velocidade síncrona. Então, não tem escapatória. Essa questão está errada de várias formas diferentes. Questão errada de várias formas diferentes. A figura abaixo mostra a característica conjugado versus velocidade. Torque versus velocidade. Do rotor, torque vezes N versus N, que é a velocidade do rotor, né? Em rotações por minuto, como a gente usa. Para um motor de indução trifásico, alimentado com diferentes tensões do estator, nela, V1 é maior que V2 e que é maior que V3. Sim, né? Sim, quanto maior a velocidade, maior a característica, maior os torques criados. Aqui ele pega uma região de frenagem, aqui ele pega uma região de gerador. Mas se você pegar qualquer livro básico, você percebe que isso aqui tem continuidade. Só não botei porque, no fim das contas, o caso motor é disparado mais comum. Mas quando você folhear qualquer livro, você vai perceber isso aqui. Então, isso aqui está correto. A figura abaixo mostra a característica conjugado velocidade do rotor. Mesma curva de antes, só que em situação diferente. Para o motor de indução trifásico, de rotor bobinado com diferentes valores de resistência rotórica. O cara foi adicionando resistência ao rolamento do rotor através de um reostato. Nela, a seta representa o aumento da resistência do rotor. Quando você aumenta a resistência do rotor, o torque máximo não se altera, mas em compensação, o escorregamento no qual ele ocorre vai se alterando. Então sim, você vai aumentando a resistência do rotor e o escorregamento vai aumentando. O escorregamento na partida é quanto? É 1, né? Escorregamento é NS menos N sobre NS. Na partida, N é igual a 0. NS sobre NS é igual a 1. É o escorregamento no momento da partida. E note que o valor do torque máximo não se alterou. Está aqui, está aqui, está aqui. O torque máximo depende da tensão, mas não depende da resistência que você coloca. Quem depende da resistência que você coloca é o escorregamento ou a velocidade no qual ele ocorre. Então, isso aqui está tudo ok. Para cá, a seta foi indicando o aumento da resistência. Correto. Correto, corretíssimo.